Boa tarde a todos. Em nome da APDSI, eu era para não estar aqui, era para estar a atual Presidente da Direção, Helena Monteiro, mas ela telefonou-me a dizer que não podia estar e, portanto, é por isso também que sou os fundadores. Eu sou um dos 4 fundadores da APDSI, estou neste momento 3 vivos, não é? E infelizmente já faleceu, portanto, a APDSI o que é? Antes de mais nada, foi um sonho que em 2001, herdando um pouco todo o passado, nomeadamente, demos continuidade a algumas de iniciativas da Associação Portuguesa de Informática, desde o início, nomeadamente as Olimpíadas Portuguesas de Informática e depois a participação nas internacionais, que é sempre uma coisa que nos dá muita dor de cabeça, por razões financeiras, como devem calcular. Mas estamos a fazer um serviço público, claramente, como teria outras entidades. Mas, pronto, desde o início foi uma associação muito da sociedade civil, claramente da sociedade civil, apesar de integrar desde profissionais, cidadãos em geral, empresas do setor, universidades, vários organismos públicos que são parceiros da APDSI, foi sempre uma associação cuja causa era sempre o desenvolvimento da sociedade da informação, na altura também muito estimulados, nós fomos muito estimulados na altura, o professor Mariano Gaga e também pelo Raul Junqueiro, na altura, que aliás foi o presidente da primeira Assembleia Geral Constitutiva, ambos infelizmente já falecidos, mas portanto 2 grandes promotores da sociedade da informação. O que é que nós fazemos essencialmente? Para já juntamos pessoas em torno de determinadas causas. Os produtos que nos dedicamos são essencialmente estudos, são tomadas de posição, são conferências, são agora meetups, sobretudo quando veio a pandemia, nós aceleramos muito a realização de eventos à distância. Temos depois grupos, temos neste momento 14 grupos permanentes que se chamam grupos de estudo, que temos em permanência. Por exemplo, a seguir a este evento, nós vamos ter um que às quintas-feiras, todas as tardes, se reúne, que é o Grupo dos Futuros, digamos que é um grupo de gente a pensar o futuro, só a pensar o futuro. E que organiza também anualmente, e já desde 2001, uma coisa que é o Fórum da Arrábida, no Convento da Arrábida. Por acaso, ano passado foi pela primeira vez fizemos no Porto, num local muito próximo da Ponta Arrábida, também a pensar no futuro. E muito a pensar, sobretudo, nas questões ligadas à AGI, portanto, à inteligência artificial geral. Portanto, os temas são muito variados. A inteligência artificial hoje é transversal praticamente a todos os grupos, mas como uma associação que é muito plural em termos de áreas, não são só tecnólogos, são informáticos, temos uma abordagem muito PSTL, isto é, temos uma abordagem política, económica, societal, ambiental e até legal, temos grupos de juristas, temos 2 grupos ligados, por exemplo, às áreas do direito das tecnologias e à regulamentação e acompanhando e tomando posições sobre essas matérias. Temos grupos ligados ao território, nomeadamente sempre com causas ligadas muito ao cadastro multifuncional do país. Portanto, temos causas que se vão arrastando ao longo dos anos e temos tido até hoje muito acolhimento, quer junto de todos os partidos, com quem de vez em quando juntamos os partidos para debater determinados temas. Por exemplo, neste momento era natural que numa fase, por exemplo, de debate pré-eleitoral, normalmente nós organizamos eventos de debate à volta do qual é a visão que cada partido tem sobre o futuro da sociedade de informação, mas também temos reuniões regulares com os grupos parlamentares e também com as comissões, com as várias comissões parlamentares, sobretudo a Comissão a 1 e também a Comissão da Economia e também ligados aos assuntos sociais. Portanto, tudo o que tenha a ver com áreas que têm a ver com o desenvolvimento da sociedade da informação, a PDSI, com a sua independência, com o seu pensamento crítico, tem tido esse reconhecimento. Portanto, a única coisa que eu vos posso dizer a todos, quem não é, nós temos a mesma cota desde o primeiro dia, que são 30 euros ano, portanto é uma cota quase simbólica, não é? Porque nós costumamos dizer que
o nosso verdadeiro ativo são as pessoas que trabalham nestes grupos. Também tem uma vantagem, há muitas vezes os grupos, por exemplo, nós fizemos estudos extremamente interessantes, bastante inovadores, e que envolveram empresas concorrentes. Portanto, porque as empresas, e obviamente, onde se encontram com serviços públicos, com profissionais, com académicos, exatamente a debater determinados temas. E é também uma forma de, se calhar, tomarem determinadas posições que, quando estão no mercado, não o conseguem fazer. Portanto, essa independência, que no fundo é o nosso grande ativo, o nosso grande ativo. O que não é fácil, manter uma associação de causas, digamos, financeiramente sustentável. Portanto, mas pronto, é a luta. Já aqui estamos há 24 anos, nesta nova fase. Eu costumo dizer, herdámos a API, mas aí já teríamos 44 anos, não é? Se fôssemos a somar toda esta atividade. É que muitos de nós vieram também dessa velhinha associação, a Associação Portuguesa de Informática, mas propositadamente deixámos cair a palavra informática e transformarmos em desenvolvimento da sociedade da informação. Basicamente, só um pequeno pormenor relativamente ao evento de hoje. O arquivo.pt, desculpe eu estar com a palavra archive, porque eu tenho sempre aquela ideia do archive.org, um projeto magnífico suportado pela Unesco e que eu acompanhei praticamente desde o início. E a própria APDSI, no início, todos os vídeos, todos os produtos que fazia, publicava-os no archive. Porquê? Hoje já não, já temos os canais do YouTube, mas temos sempre aquela incerteza se os suportes ficam para o resto da vida, se é que isto se pode dizer. Não é? E no Archive tínhamos essa garantia. Mesmo quando nós queríamos ir ver qualquer coisa, eu lembro, eu fiz parte da missão para a informação, para a elaboração do livro verde. Aliás, o grupo inicial que constituiu a APDSI veio desse grupo, do grupo da missão para a sociedade de informação. E na altura nós não tínhamos a versão digital do livro verde. E encontrámos-lo no archive.org, nomeadamente quando íamos ao Ministério da Ciência e Tecnologia, pronto, com algumas dificuldades, mas com o Take Me Back nós conseguimos ir, localizar. Eu próprio, com um projeto que foi para mim sempre muito caro, que foi o InfoCid, tenho lá pedacinhos do InfoCid desde, desde meados dos anos 90, portanto, com várias fases. Portanto, é um projeto, este do arquivo.pt, desculpa, em português, do arquivo.pt, é um projeto que me alicia bastante. Aliás, não foi por acaso que a APDS deu um prémio da Sociedade de Informação o ano passado. Eu fiz parte de outro júri, não foi do júri que deu este prémio, estive num outro mais ligado aos serviços públicos, mas parabéns, dou aqui os parabéns, obviamente, à equipa do arquivo.pt e espero que estes eventos sejam motivadores e mobilizadores para a sociedade em geral. E fico por aqui, já falei demais. Muito obrigado, Sr. Professor, pelas suas palavras, que enquadram perfeitamente o que aqui se pretende, que é mostrar que temos em Portugal um serviço que faz algo semelhante ao que se faz no Internet Archive, que é um recurso para as organizações e entidades poderem conservar os seus conteúdos publicados em linha durante toda a vida. Então, passamos a palavra ao fundador, que esteve na equipa inicial do arquivo e que ainda está, Daniel Gomes, um dos maiores especialistas no arquivo da web em Portugal e no mundo, para nos apresentar este serviço que é de todos, que é dos cidadãos, completamente aberto para toda a gente poder usar no seu dia a dia, profissional e pessoal. Muito obrigado ao Sr. Professor e Daniel, passo a palavra. Muito obrigado, antes de mais, por esta oportunidade de apresentar o arquivo.pt e é agradável ver que temos aqui 52 participantes. Até calhou bem que com os alertas que houve da Proteção Civil fazemos isto hoje online. Felizmente temos uma sociedade de informação que o permite, não é?
e em grande parte a pessoas como o professor Luís Fidigal e o professor Mariano Gago, que há muitos anos atrás tiveram esta visão e que nos permitem hoje estarmos aqui, porque sem internet, sem as infraestruturas, podemos usar o Zoom, podemos usar outras plataformas, mas sem a internet, que foi a base da sociedade de informação e no qual estes fundadores das infraestruturas atuais tiveram um papel fundamental, o professor Pedro Veiga também. Nós não teríamos a oportunidade de estar aqui hoje, porque é mesmo assim. Sem termos internet, sem termos as infraestruturas, não podemos estar a usar o Zoom, não há arquivos da web, não há web. E, portanto, antes de mais, muito obrigado. E muito obrigado à APDSI também, por nos ter concedido este reconhecimento o ano passado, porque é sempre bom ter um reconhecimento de pessoas, ou seja, nós às vezes recebemos prémios por concorrer, ou seja, quase como um concurso. Aqui é um reconhecimento de pessoas que nós nem conhecemos e que nos atribuíram este prémio, portanto, para nós é especialmente valioso. Bem, agora não me vou dispersar, porque nós estão aqui para ouvir falar sobre o arquivo.pt e como é que ele vos pode ajudar nas vossas vidas. O título deste primeiro webinar é o Arquivo.pt, uma nova ferramenta para pesquisar o passado. Se calhar já não é assim tão nova, porque o projeto começou em 2007, tem que mudar este título, mas como para muita gente ainda é nova, eu vou apresentar aqui sumariamente, e se quiserem podem ir colocando questões no chat, eu vou dando um olhinho de vez em quando, mas depois no fim tentarei endereçar todas que forem colocadas. Portanto, o arquivo.pt permite pesquisar o passado e é um serviço público da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Pronto, começando pelo princípio. Durante centenas de anos, a imprensa foi o meio de comunicação e publicação mais utilizado pela humanidade. A escrita já foi inventada há muito mais tempo, mas foi a imprensa realmente que democratizou o acesso à informação em formato escrito, porque tornou-se muito mais fácil e muito mais barato distribuir informação. E em Portugal, a Gazeta de Lisboa foi o primeiro jornal impresso português, iniciado em 1715. E a Gazeta de Lisboa foi suspensa em 1762 como uma medida de contingência ao terremoto de 1755, que ocorreu em Lisboa, e 300 anos depois, felizmente, as suas publicações continuam acessíveis. Nós podemos ir à Biblioteca Nacional online e aceder às publicações que foram feitas há 300 anos atrás. Portanto, 300 anos depois, a informação ainda se mantém acessível. Por analogia, houve outra tecnologia disruptiva, além da imprensa, que foi a internet. E quando a internet apareceu, então, mais uma vez, a informação tornou-se ainda mais acessível, agora acessível a uma escala mundial à distância de um clique, como se costumava dizer. E o Diário Digital foi um jornal pioneiro, foi o primeiro jornal português de âmbito nacional, exclusivamente online, e foi iniciado em 1999. O Diário Digital não durou tanto tempo como a Gazeta de Lisboa e desapareceu em 2017. O problema é que apenas após 20 anos, como é que acedemos às publicações do Diário Digital? Ou seja, nós conseguimos aceder à informação publicada há 300 anos atrás, mas a informação publicada há 30, 20, 10 anos, nós não conseguimos aceder. E esta informação recente tem um impacto muito maior nas nossas vidas. Apesar da informação com 300 ou 400 anos atrás tem um grande interesse histórico, esta informação que desaparece rapidamente tem um impacto imediato no nosso dia-a-dia. O problema é que 80% das páginas da web desaparecem completamente ou mudam o seu conteúdo passado apenas um ano. Isto causa-nos um problema grave de efemeridade da informação. E, portanto, da mesma maneira que em determinada altura, após ter sido inventada a imprensa, foram criados arquivos e bibliotecas que passaram a preservar esta informação para memória coletiva, também agora com a internet é necessário criar infraestruturas
na sociedade para preservar a informação que é publicada online. Porque, ao passo que há 30 anos atrás, quando apareceu a internet e a sociedade da informação era assim uma miragem, nós pensávamos que a internet concorria de certa forma com a informação impressa. O problema é que ela não concorre. A internet substituiu a informação impressa. A informação online tornou-se o meio de comunicação principal nas sociedades desenvolvidas e em vias de desenvolvimento, e a informação impressa, por incrível que pareça, tornou-se um artigo de luxo, em que é muito mais caro aceder à página de um livro impresso do que aceder a uma página online. E se nós pensarmos no nosso dia-a-dia, quantas páginas de informação impressa é que nós lemos hoje, ou no último mês, ou no último ano, e quantas páginas de informação online é que nós consumimos. Bom, então o Arquivo.pt foi criado justamente com esta missão de preservar a informação publicada online. E não é por acaso que quem teve o pai político deste arquivo foi o professor Mariano Gago. O professor Mariano Gago justamente partilhou comigo que tinha estado numa conferência onde conheceu o Bruce Raquel, que é o fundador do Archive.org, do Internet Archive, que o professor Luís Vidigal falou, e que achou aquilo muito interessante, e achou que nós em Portugal também conseguiríamos fazer algo parecido. E era se calhar uma mentalidade que eu hoje em dia tenho alguma saudade, de que nós também conseguimos fazer tudo. E cá devíamos recuperá-lo. Mas pronto, na altura, o professor Mariano Gago falou com o professor Pedro Veiga, que era o presidente da FCCN, e perguntou quem é que poderia tentar fazer isto em Portugal também, porque criar um archive.org em Portugal. E, na altura, eu era ainda um aluno de doutoramento, que tinha feito um protótipo, justamente por inspiração no Internet Archive, de um sistema para ser um arquivo da web portuguesa. Na altura, tínhamos guardados alguns gigabytes, algumas centenas de gigabytes de informação recolhida da web, que na altura era muita informação, acho que nem chegaria a 1 tera, mas que é engraçado como é que o volume de informação cresceu tanto. Aquilo era uma recolha significativa da web portuguesa, portanto, a maior parte das páginas da web estavam naquelas coleções, e hoje em dia parece um volume de informação insignificante. Portanto, só esta comparação dá para perceber como é que a web, a internet, a informação online penetrou tão fortemente nas nossas sociedades. Nós às vezes perdemos um bocado esta noção. E acho que olhar para os estudos da APDSI há 20 anos atrás e comparar, eu estive a ver alguns, comparar com o que é a realidade hoje, se calhar para mim também ver como é que será a realidade no futuro. Bom, então, vamos lá ver. Então guardamos a informação. A informação é publicada online, está há algum tempo online, vamos supor que 1 ano, e depois desaparece. Então, ok, esta informação está guardada, mas para que é que ela serve? Uma vez que estamos num âmbito de estudos e num âmbito, de certa maneira, académico, os académicos foram as primeiras pessoas a começar a usar fortemente a internet, porque mesmo a internet e a web foram criadas em âmbito académico para divulgar artigos científicos, informação científica, porque as equipas de cientistas normalmente estão espalhadas pelo mundo, em vários sítios, e então isto tornou-se uma ferramenta que as comunidades científicas aderiram rapidamente. E rapidamente começaram a publicar esta informação e também rapidamente nas mais diversas áreas começaram a descobrir os problemas da informação se manter pouco tempo disponível online. Este slide que eu estou a partilhar convosco apresenta uma série de artigos científicos da área da biologia, da área da agricultura, da área da ciência da informação e da área da informática, desde o mais antigo, suponho que é vamos lá ver, acho que é 2006, em que todos eles, aliás, de 2003, em que todos eles mostram quantitativamente o problema das citações dos artigos científicos estarem a apontar para recursos online que desapareceram. Estamos a falar de conjuntos de dados, de software, de notícias, portanto, todas as áreas adotaram rapidamente a internet e todas as áreas do conhecimento começaram a descobrir que isto afinal podia não ser assim tão bom, pelo menos à primeira vista, porque os artigos científicos acerca dos mais diversos assuntos que se referenciavam
conteúdos online como base do conhecimento para serem escritos, perdiam valor porque as referências não poderiam ser verificadas. E isto não era um problema apenas de literatura cinzenta, ou seja, de informação não publicada, vou aqui tentar não ser demasiado científico, uma vez que a nossa audiência é heterogénea. Mas nós temos a literatura cinzenta e a literatura oficial, que é aquela com peer review. Portanto, a peer review é a informação científica, as publicações científicas oficiais, portanto, são de alta qualidade. A literatura cinzenta são, por exemplo, trabalhos de fim de curso, relatórios, e nós poderíamos pensar à primeira vista que estes relatórios, por exemplo, de alunos de licenciatura, seriam os mais afetados. Não é o facto. Todos os artigos, mesmo de grandes editoras como a Springer ou a Nature, foram fortemente afetados por este problema. Portanto, com um arquivo da web, o que é que nós conseguimos resolver? Conseguimos que os artigos científicos que apontam para recursos que, entretanto, ficaram indisponíveis, consigam ir buscar estes artigos aos arquivos da web e, assim, manterem a integridade do artigo científico. Por outro lado, numa fonte de informação que cada vez tem mais valor, que é a Wikipédia, muitas vezes os artigos da Wikipédia, apesar de serem fortemente revistos pelas comunidades, também citam informação que, entretanto, desapareceu. E esta página que eu vos estou a mostrar, que é a List of Web Archiving Initiatives, que já agora vocês podem consultar, que tem uma série tem uma listagem de várias iniciativas de arquivo web pelo mundo. Paradoxalmente, se formos verificar as citações, muitas delas já não estão disponíveis. Portanto, mesmo as pessoas da área do arquivo da web têm dificuldade em manter as citações para os recursos que são publicados online. Mais uma vez, se pusermos estes links que vêm aqui do lado direito, que estão a vermelho, a apontar para páginas que estão no arquivo.pt ou no Internet Archive, então a informação pode-se manter na mesma acessível. E um terceiro exemplo, portanto, eu comecei de um exemplo muito nicho dos cientistas, depois por um exemplo mais abrangente, que é a Wikipédia, e agora vou apresentar um exemplo que nos afeta a todos nós. Portanto, se há 30 anos apenas os informáticos tinham algum tipo de publicação online, à data de hoje, todos nós já contribuímos, de certa maneira, para um trabalho que foi documentado através de meios online. Mesmo que tenhamos participado num evento presencial, as fotografias do evento foram publicadas online, a agenda dos trabalhos foi publicada online, as PowerPoints das apresentações foram publicadas online. Este próprio webinar que estamos aqui a fazer agora, que provas e documentação é que existe que não seja um documento online? Será que alguma foi produzida? Eu duvido. O que é que acontece? Vamos pegar no meu caso, que eu quero pôr no meu currículo, que dei este webinar para a PDSI. Eu não tenho prova nenhuma para pôr isto no meu currículo. Porque toda a informação, quer dizer, à data de hoje tem, claro está, mas daqui por 5, 10 anos, 20 anos, o resultado dos meus trabalhos, a maior parte deles, foi documentado através de conteúdos online que eu, na altura, eu e a maior parte das pessoas, não se lembram de gravar ou de imprimir em papel, em caso extremo. E, portanto, quando queremos escrever o nosso portfólio, é muito difícil demonstrarmos todo o trabalho que fizemos para trás. E cada vez vai ser mais difícil. Ao passo que este era um problema que afetava apenas os web designers, hoje em dia afeta qualquer pessoa em qualquer profissão. Esta frase, o meu melhor trabalho foi um site que já não existe, foi uma frase que eu ouvi inúmeras vezes quando estava a tentar justamente contratar um web designer. Mas isto já foi há 10 anos atrás. Hoje em dia, este problema é transversal a todas as profissões da sociedade. 60% dos websites desaparecem após apenas 2 anos. Estamos a falar do website todo. Bom, então, o arquivo.pt está sempre a obter informação da internet e a guardá-la. Então, e como é que qualquer pessoa pode pesquisar e aceder à informação preservada? Basta ir a arquivo.pt e nós temos uma função de pesquisa, que é a pesquisa de páginas do passado, que é única no mundo. Ou seja, o próprio Internet Archive, que é o principal, o maior e o primeiro arquivo da web, não tem
um sistema de pesquisa à la Google sobre o seu acervo. Lá está, eles têm que se debater com outro tipo de problemas, o volume de informação, nós temos menos informação, mas, por outro lado, é uma vantagem, porque conseguimos dar ferramentas de pesquisa mais poderosas sobre a informação de principal interesse para a comunidade de língua portuguesa. Apesar do arquivo.pt também ter páginas noutras línguas. Portanto, basta ir a arquivo.pt, escrevem, por exemplo, José Saramago e encontram páginas do passado onde as palavras José Saramago estão contidas. Inclusivamente, podem mexer aqui nesta barra ou nestes calendários e pesquisarem dentro de determinados intervalos temporais páginas que continham a palavra José Saramago. Saramago. Podem pesquisar, por exemplo, informação antes de ele ser Prémio Nobel, depois de ele ser Prémio Nobel e depois também da sua morte. O que é difícil, se não impossível, de fazer em motores de busca, como por exemplo o Google. Nós sabemos, porque muitos investigadores nos disseram que por vezes gostam de ir anotando a informação que vão pesquisando. E então nós temos uma função que está disponível no canto superior direito, tem opções que é exportar os resultados da pesquisa. Portanto, é algo relativamente simples, ou foi relativamente simples de implementar, mas pode ser útil. Se estiverem a fazer um estudo exaustivo sobre determinado assunto, podem exportar os resultados de uma pesquisa diretamente para um ficheiro Excel e vão anotando com os vossos comentários acerca de determinado assunto. Por outro lado, se souberem o endereço da página que querem visitar, podem simplesmente usar a mesma caixa de pesquisa e escreverem o endereço da página que querem ver. Neste caso, eu escrevi o endereço da página da APDSI e obtenho uma listagem de todas as versões desde 2002, que é a mais antiga que nós temos, da página de entrada da APDSI. Portanto, se forem clicando em qualquer uma destas datas, vão ver como é que era a página nesta data. E eu escolhi uma página mais ou menos com 20 anos, portanto, datada de 31 de janeiro de 2004, portanto, 21 anos, para ser mais preciso, e a página da APDSI em 2004 era assim. Okay? E podem ver aqui o Encontro da Rábida de 2002 e conseguem aceder aos relatórios de atividades de 2002. E atenção que isto não é uma captação, não é uma imagem. Isto é o artefato original em formato hipertexto, ou seja, o HTML, as imagens. Portanto, vocês podem navegar pelo site como ele era em 2004, replicando da melhor maneira possível a experiência de utilização de um utilizador nesta data. E no canto superior direito temos algumas opções de reprodução. Uma delas é pronto, eu posso passar por todas rapidamente. Temos o listar versões, que dá a listagem de todas as versões de um determinado URL. Os detalhes técnicos, que fornece metadados, que podem ser mais ou menos interessantes consoante o nosso âmbito de trabalho, normalmente é para técnicos, como o nome indica. Temos o guardar, que permite guardar toda a página em formato de imagem. Isto é bastante útil, por exemplo, para integrar determinados websites num documento, por exemplo, num documento Word, quando estamos a fazer um relatório. Podemos também imprimir em formato PDF, ver em ecrã inteiro a página, e também temos integração com, eu saltei aqui uma de propósito, que é o completar a página, porque eu já vou falar a seguir. Temos uma muito interessante, que eu não vou demonstrar aqui, que é o ver com browser antigo, que permite não só ver a página antiga, mas também ver a página antiga com um browser antigo, que é emulado por um serviço externo chamado oldweb.today, que é um serviço gratuito, mas demora um bocadinho a arrancar, mas é muito engraçado. Vocês conseguem ver uma página de 2002, por exemplo, ou 2004, com o Netscape Navigator da altura, porque há certas páginas que não funcionam com os browsers atuais, mas com estas ferramentas de emulação conseguimos vê-las. Pronto, vou aqui mostrar a vantagem da função guardar. Portanto, quando tiramos um print screen de uma página, apenas conseguimos ver como é que a página, apenas conseguimos captar a parte da página visível no nosso ecrã. No entanto, com a função de guardar do arquivo.pt, guardamos toda a página de cima a baixo, em formato de imagem.
E aqui o completar a página, que foi a função que eu saltei de propósito, porque para quem trabalha em arquivos é de certa forma mágica. Ou seja, nós estamos a navegar no arquivo.pt e em determinada altura descobrimos que falta um determinado conteúdo, como por exemplo aqui esta imagem, que não foi arquivada. Por alguma razão na altura, esta imagem não pertencia à página. Se forem opções descarregar, completar e escolherem completar a página, o arquivo.pt vai automaticamente à web atual, ao website original e outros arquivos da web, como por exemplo o Internet Archive, e se a imagem em falta existir, ele recupera automaticamente esta informação e apresenta ao utilizador. Não só apresenta ao utilizador, como guarda a imagem para que em ocasiões futuras a página já seja apresentada de forma mais completa, como podem ver do lado direito, e não com a imagem em falta como está do lado esquerdo. Isto fazendo uma analogia com a informação impressa, era como se eu estivesse a ler um livro, ou um documento num arquivo, falta uma imagem, e eu conseguia lançar pessoas que vão à procura em todos os arquivos do mundo, à procura daquela imagem, para depois incluí-la naquele livro e o livro passar a ficar mais completo. Portanto, é algo que a internet e a ligação entre todas as sociedades, organizações, permitiu implementar e que, de certa maneira, parece mágico como é que conseguimos obter agora informação de uma forma tão rápida e automática. Este processo demora apenas alguns segundos e permitem que toda a gente, então, se possa tornar um curador do arquivo.pt. Ou seja, se vocês, em determinada altura, identificarem que uma página tem algum elemento em falta ou parece estar assim meio desformatada, experimentem completar a página e não só vão ter acesso à informação de forma mais completa, como também vão ajudar o arquivo.pt a melhorar o seu acervo. E vocês podem perguntar, então, e porquê é que simplesmente não tentam completar todas as páginas? Bom, o arquivo.pt, este processo demora algum tempo. Portanto, apesar de ser automático, nós temos que ir contactar vários arquivos da web, temos que ir ver ao website original, portanto, isto demora algum tempo. E o arquivo.pt tem mais de 10 mil milhões de páginas. Portanto, não nos é possível fazer este processo para 10 mil milhões de páginas, porque demoraria muito tempo este processo de ir à procura. Então, nós, com a vossa colaboração, quando vocês detectam que algo não está bom, ao carregarem no botão, nós vamos selecionando aquelas, ou vamos tentando fazer isto para as páginas que os nossos utilizadores acederam e que consideraram mais importantes e que consideraram que algo não estava bem. Porque é difícil para um computador identificar se algo não está bem. Vocês aqui, qualquer um de nós olha para esta página do lado esquerdo e sabe que falta algo muito importante. Porque é um grande espaço na página que tem um papel fundamental nesta comunicação, nesta publicação. Para um computador, é apenas um ficheiro a menos, que não foi recolhido. Pode ser um ficheiro importante, pode ser um ficheiro que não tinha importância nenhuma, podia ser só um pequeno ícone de apenas decorativo, mas para uma pessoa sabe que esta imagem é importante. Portanto, convido todos a tornarem-se curadores do arquivo.pt usando esta função. O arquivo.pt tem um serviço único no mundo que permite também pesquisar imagens do passado. Ou seja, vocês podem escrever um conjunto de palavras-chave, palavras de pesquisa, e, como por exemplo, galerias de arte, e encontram imagens publicadas online relacionadas com galerias de arte. E podem depois ver a página em que estas imagens em que as imagens foram publicadas. Vocês podem ver, portanto, o contexto da imagem, porque nós aqui estamos a ver apenas as imagens e é importante perceber em que contexto é que foram publicadas para poderem ser interpretadas. Temos aqui esse exemplo em que estamos a ver o detalhe de uma das imagens e podemos visitar a página original, que também foi arquivada, onde esta imagem foi publicada, e podemos ver o título e alguns metadados, como a legenda, o URL, a resolução da imagem, a data da captura. Portanto, toda esta informação é disponibilizada
no detalhe de cada resultado. O arquivo.pt é focado na informação relevante para a comunidade portuguesa. No entanto, nós estamos interligados com o mundo inteiro, até porque, tal como a internet também está interligada com o mundo inteiro, e, portanto, nós sabemos que certos recursos nós não temos, mas outros arquivos da web, como o Internet Archive, têm esta informação. E, portanto, se vocês, quando estão a navegar num website do passado, se depararem com uma informação que não está no arquivo, vão receber uma mensagem com um botão a dizer que a informação não está disponível, mas pode pesquisar noutros arquivos. Se carregar neste botão, vai automaticamente ser redirecionado para outro arquivo da web, onde a informação está disponível. E tenho aqui um exemplo do Museu do Guggenheim em Berlim, que eu fui navegando por um website de 2001 e até que me deparei com esta mensagem de erro, e ao carregar neste botão fui redirecionado para a versão arquivada do Museu de Guggenheim em Berlim, disponível no Internet Archive. Portanto, consegui aceder à informação que eu desejava. Nós nunca vamos conseguir desenvolver todas as aplicações possíveis para todos os contextos e todos os utilizadores. Está para lá das nossas capacidades, tal como as pessoas que inventaram a internet nunca conseguiram imaginar todas as utilizações que queriam ser feitas da internet que hoje se tornaram comuns. Então, o que é que nós fizemos? Nós disponibilizamos APIs, portanto, são interfaces para programação de aplicações, de modo a que qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer organização possa então desenvolver as aplicações sobre a informação preservada e assim potenciar a utilização de informação do passado em novos contextos. E esta apresentação hoje não é muito técnica, mas o nosso terceiro webinar vai focar sobre as APIs, mas se quiserem ver, podem ir a arquivo.pt/API e tem lá documentação acerca deste serviço. E através das APIs já nos foi possível melhorar o arquivo.pt com trabalhos externos. Os vencedores do primeiro prémio arquivo.pt foi uma equipa que criou o Conta-me Histórias. E o Conta-me Histórias basicamente cria automaticamente uma narrativa de notícias sobre qualquer assunto. Portanto, em vez de nós estarmos à procura de informação página a página ou pesquisa a pesquisa, podemos simplesmente ir ao arquivo.pt. Neste caso, eu coloquei o exemplo de Lula da Silva, carreguei a narrativa e ele automaticamente analisa e agrega informação sobre Lula da Silva, neste caso, durante os últimos 10 anos. Para ver as páginas arquivadas, basta clicar e obtemos os resultados, obtemos como resultados as páginas arquivadas com todo o texto e o conteúdo da notícia. Portanto, poupa imenso tempo quando se quer pesquisar acerca de um determinado assunto ao longo do tempo. Então, esta informação, depois está guardada, permite fazer uma exploração do património digital, que o que vou mostrar agora, em grande parte, é graças ao trabalho que o Ricardo Basílio tem feito ao longo dos anos, e ele irá falar mais acerca deste assunto no quarto webinar. E o Ricardo Basílio, por exemplo, criou uma memória digital dos festivais de música. E vocês podem ver em memoriafestivais.wordpress.com um exemplo de como é que nós conseguimos ressuscitar informação do passado. Ou seja, os festivais de música é algo que é efêmero, portanto, todos os anos o festival ocorre e depois desaparece, dura alguns dias, mas a memória das fotografias, das imagens, dos sites, pode ser preservada. E então o Ricardo fez aqui uma exposição online, que é um site WordPress gratuito. Portanto, o Ricardo fez isto tudo sozinho, não é preciso um engenheiro informático para fazer isto. Porque o Ricardo não é engenheiro informático, já agora o Ricardo é bibliotecário, reforço outra vez. E, portanto, vocês conseguem clicamos aqui, por exemplo, no Festival Paredes de Cora, e depois temos uma descrição do website do Festival Paredes de Cora, com ligações para a primeira página do festival,
E depois temos aqui uma nota engraçada que diz: em 2008 o arquivo.pt apresenta finalmente uma versão onde predomina os conteúdos flash que necessitam de plugin. Quando fizemos esta página, isto era um problema, porque não conseguimos reproduzir os conteúdos flash. Mas, desde o mês passado, fizemos um desenvolvimento então que conseguimos reproduzir os conteúdos flash no arquivo.pt. Portanto, há websites que não funcionavam bem, porque eram em flash, e hoje em dia já funcionam. E isto é aqui uma reflexão acerca do futuro, se calhar para o grupo dos futuros. Mesmo que não saibam para quê, guardem a informação. É um mantra que se deve seguir, porque como é que é? Guarda o que não precisa. Há um provérbio que é assim, não é? Guarda o que não presta e traz o que é preciso. É uma coisa assim parecida. Portanto, isto mantém-se ainda. Portanto, nós tínhamos talvez milhões de shares em flash que não conseguimos reproduzir, mas que armazenámos e preservámos até os dias de hoje. E a tecnologia agora evoluiu e nós incluímos 2 linhas de código no nosso software e toda esta informação passou a tornar-se acessível outra vez. Então, e se vocês forem ver o website do arquivo.pt, temos lá esta notícia e tem lá exemplos muito interessantes de websites, como por exemplo da Presidência da República e outros oficiais que entretanto ficaram perfeitos. Portanto, tinham ali buracos e entretanto ficaram perfeitos em relação aos originais. Podemos também criar viagens no tempo, como por exemplo aqui, às vezes salta assim, avança um bocado o tema para o slide a seguir, porque estou a ver o slide a seguir e vocês não estão a ver aqui na minha presente review. Peço desculpa por isto. Pronto, porque é que eu falei, lembrei do exemplo da Presidência da República? Porque nós, em colaboração com o Museu da Presidência da República, criámos uma viagem no tempo com os Presidentes da República. Isto é uma coisa muito simples, basicamente. É uma página, uma linha do tempo, uma cronologia, em que nós, em colaboração com o Museu da Presidência da República, escolhemos notícias relevantes acerca dos diversos presidentes ao longo do tempo. Temos aqui, por exemplo, Mário Soares reúne acerca do futuro de Macau. Se clicarmos neste link, vamos ver uma notícia na altura, publicada em 1996, acerca deste assunto. Jorge Sampaio na inauguração da Expo 98. Aqui a mesma coisa. E, portanto, isto é muito simples de fazer. Existem templates para fazer isto. Se vocês não tiverem templates, nós temos templates para fazer isto. Nós já fizemos viagens no tempo destas para celebrar efemérides, como acho que foi os 30 anos da Rádio Comercial. Bem, não sei se foram 30, mas pronto. Celebrar efemérides com a Rádio Comercial, com o Jornal Público, com o DNS, portanto, todas, com o Ministério da Ciência, claro. Portanto, isto é algo que eu acho que é muito interessante, principalmente para as organizações que já têm uma presença muito forte na sociedade digital, principalmente as pioneiras, como a PDSI, quando forem celebrar. Eu acho que a PDSI está quase a fazer-nos outra. Bem, a gente fala nisto depois na parte das perguntas, mas eu acho que há aqui um número redondo também a ser celebrado em breve. E, portanto, isto podia ser interessante de fazer, claro que nas outras organizações também. O que é engraçado é que organizações como a FCCN ou a PDSI, que tiveram uma gênese digital, obviamente têm interesse nisto, mas mesmo outras que não tiveram uma gênese digital, como a Rádio Comercial, hoje em dia já têm mais tempo de história digital online do que história anterior, porque entretanto o tempo vai sempre avançando, não é? Temos aqui outro exemplo de outra memória dos 40 anos, neste caso de uma instituição, da FCSH, que eu os convido também a visitarem. Portanto, qual é a diferença da memória de festivais para a memória da FCSH? É que na outra nós fizemos uma memória temática, ou seja, são vários festivais, de várias organizações, de vários eventos e organizámos tudo numa única exposição. Aqui, criámos uma exposição online para celebrar os 40 anos da FCSH, que já está quase a fazer outro número redondo para o ano, não é? Portanto, estamos em quando foi em 2000, o tempo passa mesmo depressa, Ricardo. Já viste isto? Nós fizemos isto já quase há 10 anos. Ok. Portanto, para o ano vão ser os 50. E, portanto, cada vez a história online é mais importante preservar. Bom, eu falei há bocado sumariamente no prémio do arquivo.pt. Já agora estão aqui a cair umas perguntas. Ricardo, eu peço aqui ajuda, porque nós temos respostas para isto tudo. Para as templates das viagens no tempo. Já agora,
existem os templates, mas também basta mandarem-nos e-mail que nós ajudamos a criar as viagens no tempo. Ricardo, ok, o Ricardo vai preste atenção ao chat que o Ricardo vai colocando aí respostas a todas as questões. Voltando aqui à minha apresentação, portanto, o que é o prémio do arquivo.pt? O prémio anual do arquivo.pt. Ele começou experimentalmente em 2008, justamente para dinamizar a utilização da informação que nós tínhamos e temos preservado. Como uma experiência. Uma experiência que correu muito bem, tão bem, que estamos em 2025 e esta iniciativa tornou-se anual. Portanto, todos os anos, nós começámos por atribuir 3 prémios, um de 10 mil euros, um de 3 mil euros e outro de 2 mil euros. E abrimos espaço para menções honrosas. Portanto, alguma organização que se quisesse associar a nós poderia também atribuir uma distinção e motivar a criação de um trabalho acerca de um determinado tema, desde que usasse o arquivo.pt, ou seja, tem que estar relacionado com o arquivo.pt. Isso é uma condição básica. Portanto, vocês para concorrerem ao prémio do arquivo.pt, a condição é, têm que usar o arquivo.pt. Mas não têm que usar só o arquivo.pt, podem usar outras fontes de informação e combiná-las com o arquivo.pt. Isto é perfeitamente viável e aceitável e até louvável. E, portanto, este ano temos a honra de ter uma menção honrosa especial da comemoração do 25 de Abril. Portanto, é engraçado, o 25 de Abril, algo que ocorreu em 1974, quando ainda nem sequer se falava em internet, nem tínhamos pensado nisto, não é? Mas as celebrações ao longo do ano, a maior parte delas, ou pelo menos diria que metade delas, já ocorreram na sociedade digital e foram documentadas através de documentos publicados online. E, portanto, quem usar o arquivo.pt para fazer um trabalho relacionado com o 25 de Abril e a democracia e os 50 anos de democracia, pode concorrer e vencer 5 mil euros atribuídos pela Comissão da celebração dos 50 anos do 25 de Abril. Depois temos mais 3 menções honrosas, uma atribuída pelo Jornal Público, para quem fizer um trabalho utilizando o arquivo.pt, mas focado sobre o Jornal Público. Outra menção honrosa atribuída pelo Aveiro Media Competence Center, em que aqui a ideia é fazer um trabalho que, utilizando o arquivo.pt, estude os jornais centenários portugueses. Atenção, centenários quer dizer que já existem há 100 anos atrás, mas estudar a presença dos jornais centenários no meio digital, no meio online. E a terceira menção honrosa é atribuída pela Associação PT, portanto, que gera o DNS PT, e aqui é uma distinção para os professores. Ou seja, nós queremos que os professores incentivem os seus alunos a fazer trabalhos usando o arquivo.pt. Eu também dou aulas, já dei aulas, e por vezes temos que puxar ali pela cabeça para pensar que trabalho é que vamos dar para os nossos alunos fazerem. E estes trabalhos normalmente têm uma vertente apenas académica. Porquê é que os nossos alunos não vão fazer o trabalho, passar à cadeira e ainda ganhar 10 mil euros? Me parece uma decisão bastante motivante para estimular os alunos a estudarem, a fazerem os trabalhos. E, portanto, aqui a ideia é, quando um aluno submete um trabalho, pode dar o nome de um professor que tenha motivado a fazer o trabalho. Portanto, e depois a Associação DNS vai atribuir um prémio a um destes professores. Se quiserem saber mais, vão a arquivo.pt/prémio e está lá toda a informação acerca da edição 2025 do prémio. Se quiserem saber acerca dos vencedores das edições anteriores, que são trabalhos extremamente interessantes, é só acrescentar um S no fim, vão a arquivo.pt/prémios e conseguem ver uma listagem de todos os vencedores e os trabalhos premiados. Então, agora vou apresentar algumas ferramentas que vocês podem usar no dia a dia.
ferramentas do arquivo.pt. Por acaso, este slide está obsoleto. Nós temos uma ferramenta, enganei-me, que chama-se Archive Page Now, mas chamava-se Save Page Now. E já agora que o professor Luís Vidigal falou no Internet Archive, o Internet Archive também tem uma ferramenta chamada Save Page Now. E nós, por preguiça intelectual, chamamos também Save Page Now no arquivo.pt, mas não é boa ideia, porque o Save Page Now é do Internet Archive, então o arquivo.pt tem uma ferramenta que se chama Archive Page Now, em que qualquer pessoa pode introduzir aqui o endereço de uma página e esta página ficará imediatamente arquivada no arquivo.pt e ficará depois posteriormente disponível. E, inclusive, toda a navegação que fizerem em outras páginas ficarão também guardadas no arquivo.pt. Portanto, quando veem uma página que acham que merece ser preservada para a memória futura, podem usar imediatamente o Archive Page Now e esta página será arquivada no arquivo.pt. Pronto, mas às vezes gravar página a página pode demorar muito tempo, especialmente se for um site com centenas ou milhares de páginas, e neste caso o melhor é usar um formulário que está disponível em arquivo.pt/sugerir, em que basta sugerir a página de entrada de um website e o website passará a ser recolhido de forma automática, portanto todas as páginas do website passarão a ser recolhidas de forma automática. A diferença do Save Page Now, a vantagem do Save Page Now é que guarda imediatamente a informação que o utilizador está a ver e permite, por exemplo, guardar páginas de redes sociais em alta qualidade, e aqui é mais uma recolha em quantidade. Portanto, é difícil recolher muito. Há aqui sempre um balanceamento que é preciso fazer entre recolher rápido e recolher com alta fidelidade. O Save Page Now recolhe devagarinho, página a página, mas com alta fidelidade. As recolhas automáticas de grande escala recolhem muita informação, mas com uma fidelidade, com uma garantia de fidelidade mais baixa. Eu vou apresentar aqui um serviço chamado Memorial, que tem sido muito usado na administração pública, mas que pode ser usado na sociedade em geral. E gostava até que a PDSI nos ajudasse a promover este serviço, porque é gratuito e eu acho que resolve tantos problemas. Então vamos lá. Toda a gente cria um website hoje em dia. E o problema já não é criar um website. Já não é preciso um batalhão de engenheiros para fazer um website. Qualquer pessoa cria um website e começa a criar lá informação, a publicar todo o tipo de informação útil. Ou nem por isso. Mas passado algum tempo, as pessoas perdem o fogo, ou o projeto acaba, ou a organização mesmo é extinta e o website fica em autogestão. Ou seja, é abandonado. Quando o website é abandonado, muitas vezes as coisas deixam de funcionar, mas ou sofre ataques de cibersegurança e acaba por desaparecer. É uma das principais razões pela qual a informação desaparece, é a falta de manutenção dos websites ou ataques de cibersegurança, e quando o website desaparece, perde-se toda a informação. Não é em si a infraestrutura do website, o servidor, que é a grande perda são as horas, os dias, meses, anos de trabalho a produzir informação que desaparece para sempre. Então, para que esta perda pudesse cessar e manter a informação disponível da forma mais fiel ao original, nós criámos um memorial. O memorial é muito simples. O arquivo.pt copia todas as páginas do website, armazena as páginas do website e o domínio, portanto, o endereço do site, passa a apontar para o arquivo.pt. E o website original pode ser desligado. Ou seja, os donos do website já não têm que pagar eletricidade, já não têm que pagar a informáticos, já não têm que se preocupar com ataques de cibersegurança, simplesmente mantêm o domínio, apontam para o arquivo.pt e a informação mantém-se toda acessível, inclusivamente nos motores de busca. Aqui podem ver um exemplo de uma agência emblemática da Sociedade de Informação, que foi o MIC, a Agência para a Sociedade do Conhecimento, que desapareceu, mas se vocês forem ao Google hoje e escreverem o MIC, Agência para a Sociedade do Conhecimento, vão encontrar o website. Mas a organização não existe, o website não existe, o servidor não existe, mas a informação mantém-se online. Porque está no arquivo.pt e todos os endereços ficam, incluindo as páginas
interiores, portanto não é só a homepage, todas as páginas, todos os links vão apontar para a página certa no arquivo.pt. Portanto, todos os links dos outros websites que apontavam para as páginas do UMIC vão continuar a funcionar, os motores de busca vão continuar a funcionar, os posts nas redes sociais vão continuar a funcionar, tudo vai continuar a funcionar e toda a informação não se vai perder. Portanto, a mensagem principal é, antes que o seu website, que está abandonado, seja atacado e a informação se perca e o seu trabalho se perca, se tem um website cuja informação já não está a ser atualizada, então envie para o memorial, evite problemas, custos e perdas de informação. E aqui eu ponho os problemas, que são problemas mesmo graves. Nós todos os dias temos as nossas organizações a serem atacadas, a terem organizações inteiras a irem abaixo, muitas vezes devido a websites que estão esquecidos e são uma porta de entrada para os cibercriminosos entrarem dentro das organizações. Não se esqueçam dos vossos websites online. A informação é importante, preservem-na no memorial, mas não abandonem os vossos websites, porque isso vai-vos custar muito caro. E não é preciso. Pronto, já que estamos a falar em websites, temos outra ferramenta, que é o arquivo 404, que permite que, sempre que um utilizador de um website se depara com uma página não encontrada, seja apresentada uma mensagem a dizer esta página existe no arquivo.pt. Ou seja, em vez de dizermos ao nosso utilizador de um website, olha, não temos a página, boa sorte, vai ver outro sítio, não é bom, não é? Porque perdemos o utilizador. Podemos, adicionando apenas uma única linha de código, podemos criar esta funcionalidade em que, se a página estiver arquivada, dizemos, olha, o seu website atual já não tem esta página, é uma página antiga, mas se quiser ver uma versão antiga, pode ir ver ao arquivo.pt. Isto é uma experiência de utilização e uma satisfação com o website muito superior, em vez de estarmos a enxutar, de certa forma, os nossos utilizadores para outros sítios, porque se eles foram a esta página, é porque queriam ver o conteúdo, não é? Se não o encontrarem, vão continuar a sua pesquisa até resolverem satisfazer a sua necessidade de informação. Pronto, se quiserem saber mais, recomendo este livro, que por acaso fui eu que editei, só mesmo por acaso, não é? Não, existem outros livros também muito interessantes, felizmente. Nós publicámos este livro na altura, porquê? Porque havia uma necessidade de os académicos, sejam universitários, sejam mesmo no ensino secundário, de terem uma base. É preciso ter uma base, um livro, para lecionar, não é? E não havia. E então a ideia deste livro foi ter um livro inicial para alguém se quisesse iniciar nesta área do arquivo da web. Portanto, o livro tem 6 capítulos e abarca vários... Eu posso passar aqui rapidamente os 6 temas. Primeiro, fala no problema da informação estar a desaparecer, que é uma coisa, depois de ouvirmos falar, parece óbvio, mas até ouvirmos falar não é assim tão óbvio. Portanto, eu gostava que os professores e os educadores e as pessoas no geral motivassem e dessem a conhecer este problema. O segundo, como é que se recolhe a informação antes que ela desapareça. O terceiro, como é que se dá acesso à informação. O 4, como é que se consegue fazer investigação sobre a informação histórica que foi publicada na web. O 5º, demonstra como é que os arquivos da web já são infraestruturas essenciais para desenvolver serviços inovadores. E o 6º capítulo é um olhar para o futuro. As boas notícias são que vocês não têm que comprar o livro, porque apesar de ele estar disponível para venda, claro, é um livro da Springer, vocês podem aceder a uma versão pré-print em acesso aberto em arquivo.pt/livro. Não é a versão final, mas já dá uma ideia bastante boa do que é que podem encontrar para depois decidirem se quiserem comprar o livro. Existem outros livros muito interessantes também para quem for mais da área das humanidades, do Ian Milligan, e para quem for mais da área da ciência da comunicação, do Niels Brugger. São 2 investigadores internacionais que publicaram vários livros relacionados com arquivos da web. Mas este aqui, o que nós tentámos foi... Aliás, o Niels escreve também aqui um dos capítulos. Por acaso, esqueci de mencionar, mas este livro conta com a participação de mais de 50 autores do mundo inteiro.
Portanto, dá uma ideia bastante boa do que é que se faz pelo mundo. Temos as formações do arquivo.pt, webinars, não preciso promover muito hoje, porque vocês, estou certo, depois de ouvirem esta, estão ansiosos por ver as próximas. E se não tiverem, podem sempre juntar-se à nossa mailing list para receber informações acerca das novidades do arquivo.pt. Portanto, inscrevam-se, nós não chateamos muito, nós enviamos tipicamente um e-mail por mês. Eu acho que vale a pena. Portanto, basta irem a arquivo.pt/inscrever e podem se inscrever na nossa mailing list. Pronto, os próximos webinars da APDSI são, então o próximo vai ser já na terça-feira, dia 25 de março, Bem Publicar para Bem Preservar, que vai ser realizado pelo meu colega Pedro Gomes. O terceiro webinar vai ser dia 27 de março, portanto isto é quase um curso intensivo. Vai ser acerca do acesso e processamento automático de informação preservada do web, portanto acerca das APIs, que eu mencionei há pouco. E o webinar 4, que o Ricardo Basílio irá ministrar, vai mostrar como é que qualquer pessoa se pode tornar um arquivista da web, sem ter que tirar nenhum curso superior, sem ter que gastar dinheiro. Portanto, vocês vão entrar no curso como leigos e vão sair dali como arquivistas da web, completamente aptos a criar arquivos da web na vossa organização, seguindo as normas internacionais e fazer uma preservação de conteúdos online que certamente vos será muito útil no futuro. Eu criei este link aqui, está também na página da APDSI, mas se quiserem estar no URL/APDSI webinar, podem se inscrever já nos restantes webinars. Para terminar, a vossa opinião é extremamente importante e agradeci imenso se nos pudessem dar feedback, em particular a este webinar de hoje, através deste URL, um formulário curtinho. Está disponível em tinyurl.com/apdsi-w1, do webinar 1. E, portanto, agradecia, mesmo durante as perguntas, se pudessem dar aqui feedback, talvez também escreverem o que é que eu poderia focar em webinars futuros, ou explicar melhor, sendo que isto é sempre aqui um grande desafio, conseguir mais ou menos numa hora explicar tudo. Já agora, isto ainda não está disponível, mas temos quase pronto um curso online, portanto um MOOC, sobre o arquivo.pt. Assim que ele estiver disponível, nós vamos enviar o aviso para a mailing list e pronto, resta-me agradecer a vossa atenção. Espero que tenham gostado. Da minha parte foi um prazer e, por favor, coloquem todas as questões que tenham pendentes e vou aqui dar uma vista de olhos aqui no chat. Obrigado.